Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Venho eu agora neste momento fazer um convite para você e é um convite um pouco desafiador. Tá aí com o tema Apocalipse 12, a Igreja de Jesus Cristo. Querido, não olha pela extensão do vídeo, não olha pelos minutos, não olha pela quantidade de minutos, busque olhar pela essência que está contida nesse estudo da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12, a Igreja de Jesus Cristo. É o meu convite, é o meu desafio a você, que você assista esse vídeo até o final. Por quê? Porque ele está trazendo a interpretação de Apocalipse capítulo 12 para você, na sua vida, para sua edificação, para sua salvação. Vai aí, Apocalipse capítulo 12, a Igreja de Jesus Cristo. Assista até o final e Deus vai te dar uma tremenda revelação. Amém? A paz do Senhor. Amém, aleluia, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, todas as irmãs, que a paz do Senhor possa estar não somente em sua vida pessoal, mas como na sua vida conjugal, profissional, dentro do teu lar, que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje eu quero fazer um convite especial para você, meu irmão, você minha irmã, que tem sede da palavra de Deus, tem fome, tem vontade de se alimentar dessa palavra. Então hoje eu quero fazer um convite para você. Você se deparou com esse canal, você se deparou com esse vídeo e o Espírito Santo de Deus manda dizer para você perseverar até o final desse vídeo, porque o Espírito Santo de Deus vai revelar algo tremendo para você. Não é o irmão Nilcélio, não é o pastor Nilcélio, porque eu sou um homem falho, pecador tanto quanto você, não sou melhor do que você em nada, não sou mais sábio do que você em nada. Tudo que a mim me foi dado por Deus e para a glória de Deus. Assim, se ele de graça me concedeu, de graça eu repartirei. E hoje eu quero repartir com você a interpretação do Apocalipse. Quando fala Apocalipse tem gente que arrupeia de medo. Faz isso não. O Apocalipse ele é lindo, o Apocalipse é um livro maravilhoso como toda a Bíblia. Ele é cheio de simbologia, lógico, né? O livro de Apocalipse, o livro de Daniel, também o de Ezequiel, na verdade ele parece mais um grande zoológico, né? Cheio de animais e animais terríveis. Então as pessoas, por não entenderem a interpretação desses símbolos, morrem de medo do Apocalipse. E os que não têm medo do Apocalipse acabam interpretando como a sua consciência ensina, como a sua consciência lhe dita, e não é assim. A Bíblia, ela é o seu intérprete. Se você leu uma parte na Bíblia que você não entendeu, procura na Bíblia outros versículos em outros livros que fala do mesmo assunto daquele que você não entendeu, e a Bíblia vai se interpretar para você. Claro que para isso é necessário a gente estar em oração, em consagração, perdão, em reverência, em obediência a Deus. Porque foi o Espírito Santo quem inspirou os grandes homens e mulheres, né? Eu acredito que tem escritura aqui de mulheres, acredito eu que sim. Até porque fala de Esther, de Ruth, né? Mas ainda que não tenha, isso não menospreza a mulher em nada, tá? A mulher é igual ao homem, para com Deus não há exceção de pessoas. Então assim, foi o Espírito Santo quem inspirou os seus autores, que foi ali por volta de 40 pessoas que escreveram a Bíblia, mas eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, conforme diz o apóstolo Pedro, tá? Primeira, 2 Pedro 3,16, que toda a escritura ela é divinamente inspirada. Então nenhum ser humano escreveu nada aqui por sua vontade própria. Foram inspiradas pelo Espírito Santo que eles escreveram, tá? Pedro chega a falar assim, olha, nenhuma palavra da profecia, ela é de particular interpretação e nunca foi escrita por vontade humana, mas foram homens santos de Deus que falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, tá? Conforme aqui, se não me engano, deixa eu achar para você aqui, para que não fique com as minhas palavras, palavras de um homem falho e pecador, o que o apóstolo Pedro diz? Apóstolo Pedro, se não me engano, 1 Pedro 1,19. Deixa eu conferir aqui para você se é 1 Pedro 1,19, para que você entenda que não é simplesmente uma escritura comum, que os homens não escreveram, né, da sua própria vontade. Então, não é 1 Pedro 1, deixa eu ver se é 2 Pedro.
Segunda Pedro, deixa eu ver se é. Segunda Pedro, capítulo 1. Olha só para você ver, ó. Segunda Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma palavra da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos falaram da parte de Deus, inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Então, por isso que em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo fala que toda, é de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra da Escritura ela é inspirada. Então deixa a Bíblia ser o seu intérprete. E hoje eu quero estudar com você Apocalipse, capítulo de número 12. Já vou começar com o capítulo 12, porque todo o livro de Apocalipse ele é lindo, ele é perfeito, toda a Bíblia é linda, ela é perfeita, mas quando se fala em Apocalipse, meus irmãos, quando se fala em Apocalipse, as pessoas morrem de medo. Porque é cheio de animais esquisitos, uma simbologia, né, às vezes esquisita, estranha. Aí tem pessoas que deixam sua mente trabalhar no seu eu e interpreta com seu próprio entendimento. Em nome de Jesus, não faça isso não. Faça isso não. Busque em oração, consagre a sua vida, jejuma, ore. Como eu já disse aqui, eu não sou melhor do que ninguém, não sou maior, não sou mais sábio, eu sou pequenino, sou servo do Senhor e conservo de vocês. Tá bom? O meu dever aqui é passar aquilo que Deus me deu. De graça eu recebi e de graça eu vou também distribuir. Então o que Deus me deu de conhecimento da palavra, eu quero passar para você. Então fique comigo. Venha fazer parte desse canal, venha fazer parte dessa família, família de Deus, canal Revelando a Verdade. Então vamos lá, Apocalipse. Por que as pessoas têm medo do Apocalipse? Por não entender as escrituras de Apocalipse. Como eu já disse, muitos querem interpretar com a sua própria mente, com o seu próprio entendimento. Outros, infelizmente, grande parte aí de profetas que estão pregando e dando interpretação, não estão recebendo a divina inspiração de Deus. Não estou aqui para tocar em profeta. Mas depois do estudo de hoje, é você quem vai fazer uma análise de tudo que você já ouviu do Apocalipse, de tudo que você já ouviu dos livros proféticos, e aí o Espírito Santo é quem vai trabalhar com você, se está todo mundo pregando o Apocalipse realmente como ele é, ou se eu também estou pregando certo ou errado, tá bom? Eu não sou melhor do que ninguém em nada. O que significa a palavra Apocalipse? Vamos deixar o Apocalipse nos dizer. Você, a partir de hoje, nunca mais vai ter medo desse nome Apocalipse. Que quando se fala em Apocalipse, nossa, é um terror. Não. Olha o que significa a palavra Apocalipse. Começando no versículo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao teu servo João. O que significa a palavra Apocalipse? Revelação. Então cada vez que você abrir a Bíblia em Apocalipse, em vez de você ler Apocalipse lá em cima, você lê assim, ó, revelação. Para você já não ter medo desse nome. Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu. Foi Deus quem deu essa revelação de Jesus Cristo, pegou o anjo, entregou na mão dele e mandou o anjo, vai até meu servo João e entrega para ele. Então a palavra Apocalipse significa revelação. E uma revelação, meus queridos, sempre é maravilhoso. Não é bom você saber o que vai acontecer ou o que está acontecendo? Então o Apocalipse ele revela o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda há de acontecer. Nunca mais tenha medo dessa palavra Apocalipse, porque ela significa revelação. Então, quando você for ler o Apocalipse, você lê lá em cima assim, ó, Revelação, capítulo 1, versículo 1. Pronto. Para você não ter mais medo desse nome, tá bom? Então, vamos agora para a parte principal, que é Apocalipse, capítulo 12. Por que eu escolhi capítulo 12 para o estudo de hoje? Porque no capítulo 12 fala de uma mulher, assim como também no capítulo 17 fala de uma mulher. Há uma diferença entre essas duas mulheres, porque no Apocalipse 12,
A mulher está vestida de sol, ela tem uma lua debaixo dos pés e ela está com uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Enquanto no Apocalipse 17 tem uma mulher vestida de púrpura, cor escarlate. Essa mulher está com uma taça na mão cheia de imundícia e abominação, e essa mulher está embriagada com o sangue dos santos, e essa mulher está montada numa besta de 7 cabeças. Que coisa esquisita, né? Uma mulher montada numa besta de 7 cabeças, com a taça cheia de imundícia e abominação, vestida de cor escarlate, avermelhada, embriagada com o sangue dos santos. Então nós vamos descobrir primeiro Apocalipse 12. Porque quando você entender Apocalipse 12, você já vai ter uma grande interpretação, um grande entendimento de Apocalipse 17. Tá? Então vamos lá, Apocalipse 12, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos teus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Versículo 2. Estava grávida, gritando com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Preste atenção no versículo 3. Viu-se também um sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Olha o versículo 4 agora. E a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as por terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Pronto, vamos ler esses 4 versículos e vamos buscar agora o entendimento. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e entre as cabeças 10 diademas. Esse dragão com a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu contigo. Esse dragão parou de frente a essa mulher que estava na ânsia de dar à luz, esperando ele que ela dando à luz, ele lhe tragasse, lhe tomasse, matasse o teu filho. Queridos, primeiramente, os livros proféticos, isso aqui que eu estou falando para você só vale para os livros proféticos. 95% do que está escrito nos livros proféticos não pode ser entendido ou interpretado como está escrito. Mulher aqui não está falando de mulher. Água não está falando de água. Estrelas não significa estrelas. Dragão não significa dragão. Sol não significa o sol. Lua não significa lua. Então essa mulher aqui não é uma mulher comum. O fato dela estar vestida de sol, ela não tem ser humano que suporta o calor do sol se o sol superaquecer. Mas ela está vestida de sol. E ela está com a lua debaixo dos pés. Ela tem sobre a tua cabeça uma coroa de 12 estrelas. De repente aparece um grande dragão vermelho. Então você tem que entender o seguinte, que na profecia, nos livros proféticos, 95% do que está escrito nos livros proféticos não podem ser entendidos, interpretados, aceitos como estão escritos. Mulher tem um significado, água tem outro significado, estrelas tem outro significado, sol tem outro significado, lua tem outro significado, dragão tem o seu significado, e hoje é isso que eu vou estudar com você. Mulher. Vamos primeiramente para mulher, porque o texto continua falando, inicia falando de uma mulher, e ela está vestida de sol. Então o que significa mulher na profecia? Mulher na profecia não está falando de uma mulher, tá? Mulher na profecia, ela tem dois significados. E eu vou ler com você para que nós venhamos entender qual é o significado de mulher na profecia, tá? Para nós saber o que significa mulher na profecia, nós vamos para o livro do apóstolo Paulo, que escreveu aos Efésios. Efésios, capítulo de número 4. Vamos ver aqui a partir do verso 30. Deixa eu ver se é Efésios 4:30, para que nós não venhamos aqui ter mais dúvida, tá? Efésios 5. Efésios capítulo 5. Então nós vamos ler aqui desde o versículo de número 28. Efésios 5, 28. Está escrito assim: assim,
Devem os maridos amar as suas próprias mulheres como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu o seu próprio corpo nem a sua própria carne. Antes a nutre e a preza, como também Cristo a igreja. Olha, você já começou a entender? Vamos continuar lendo. Versículo de número 31. Por isso, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Versículo 32, preste atenção agora, o que significa mulher na profecia. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Também, todavia, vós, cada um, assim ame a sua própria mulher, como Cristo mesmo amou a igreja e morreu por ela. Olha só, preste atenção. O que significa mulher da profecia? Mulher significa igreja. Mulher significa igreja. O que mais que eu posso dizer que significa mulher na profecia? Vamos aqui para a palavra do Senhor, saber o que mais que pode significar mulher na profecia, que eu quero ler com você Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17, versículo 18, está escrito assim. Esse aqui já está falando daquela mulher montada na besta. Mas você vai entender qual é o significado de mulher na profecia. Efésios 4, 32, Jesus já falou, grande é esse mistério. Mas eu estou falando, não é da sua esposa, o varão. Eu estou falando a respeito de mim e da minha igreja. Então, mulher na profecia significa igreja. E o que mais? Apocalipse 17, 18 está escrito assim. E a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, na profecia, mulher só tem dois significados. Igreja ou cidade. Então Apocalipse 12 está falando de uma mulher, como também de uma cidade. Apocalipse 17 está falando de uma igreja e de uma cidade. Tanto Apocalipse 12 quanto Apocalipse 17 faz referência a uma igreja e a uma cidade. Hoje nós vamos descobrir que igreja é essa do Apocalipse 12 e que cidade é essa do Apocalipse 12. Para depois nós descobrirmos qual é a igreja que está falando em Apocalipse 17, qual é a cidade de Apocalipse 17. Porque mulher na profecia, meus queridos, é só na profecia. Mulher só tem esses dois significados, igreja ou cidade. Essa mulher está vestida do sol. O que significa sol na profecia? Será que um ser humano tem a capacidade de se revestir do sol? Para mim entender o que significa sol na profecia, eu vou lá para o livro do servo do Senhor Mateus. Mateus capítulo 17, versículo 2, está escrito assim, olha. Mateus 17, 2. Está escrito assim. E está falando de Jesus com os apóstolos dele, João, com Pedro, com Tiago e João, tá? Olha só. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram-se branca como a luz. Quando Jesus se transfigurou diante de Pedro, de Tiago e de João, como é que ficou o rosto de Jesus? E o seu rosto resplandeceu como o sol. Oh, glória! A mulher de Apocalipse 12, ela está vestida de sol? Mulher significa igreja ou então cidade? Então essa mulher do Apocalipse 12 é uma igreja revestida de Cristo. Está vestida de sol. E se eu for para Atos 26, versículo 13, o apóstolo Paulo, quando estava indo em perseguição aos discípulos, viu um claror ao meio-dia como o resplendor do sol, e uma voz diz para ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem és tu que fala comigo?
Eu sou o Senhor a quem tu persegues. Jesus fez um grande claror de um sol que Paulo caiu daquele animal completamente cego. Então, esse sol que essa mulher está revestida é a presença gloriosa e majestosa de Jesus Cristo. O que mais que eu posso dizer? Vamos para Salmo 84, 11. Salmo, capítulo de número 84, versículo 11. Queridos, eu quero que você entenda que nós estamos falando de livros proféticos, para nós entendermos a profecia e o seu significado. Mulher em profecia significa igreja ou cidade. Nós estamos estudando hoje Apocalipse 12, a mulher de Apocalipse 12, vestida de sol, tá? Com a lua debaixo dos pés. Salmo 84, versículo 11 está escrito assim: porque o Senhor Deus é um sol e um escudo. Olha, Mateus 17, 2 e Atos 26, 13 fala que Jesus Cristo é o sol. E aqui em Salmo 84, 11 que Deus é um sol. E a mulher de Apocalipse 12 está vestida do sol. Então, mulher é igreja, mulher é cidade. Então, Apocalipse 12 está falando da igreja revestida de Deus e revestida de Jesus Cristo. E o Espírito Santo testemunha de quem? Testifica de quem? O Espírito Santo não veio testificar de Deus, testificar de Jesus e nos convencer de todo o pecado, justiça e do juízo? Então essa mulher do Apocalipse 12 é uma mulher que representa a igreja de Jesus Cristo na terra. Essa é a igreja pura que Jesus Cristo vai vir buscar, porque ela está revestida de Jesus Cristo, conforme Mateus 17, 2, que é o sol. Ela está revestida de Deus, conforme diz Salmo 84, 11, que é Deus. Ela está revestida do Espírito Santo, que é o sol da justiça. Ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e da justiça. Apocalipse 12 está falando da igreja que Cristo vai vir buscar. Apocalipse 12 está falando da igreja verdadeira de Jesus Cristo nesta terra. E ela está com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. O que significa estrelas? Eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Apocalipse 1, versículo 20, para você entender o que significa estrelas nos livros proféticos. Apocalipse 1, 20, está escrito assim: e eis o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Então, estrela em profecia, estrela nos livros proféticos significa anjos ou como também mensageiros, pregadores do evangelho, mas pregadores do evangelho puro e imaculado. Essa mulher tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, símbolo dos 12 apóstolos de Cristo. Apocalipse 12 é a igreja que Jesus Cristo vem buscar nessa terra. Apocalipse 12 é a igreja de Cristo na terra. O sol é Jesus Cristo, o sol é Deus, o sol é o Espírito Santo. As estrelas estão falando dos anjos que rodeiam essa igreja, dos anjos que protegem o teu povo na terra, dos mensageiros de Cristo na terra, dos 12 apóstolos de Cristo, aquela diadema de coroa de 12 estrelas. E por que eu posso afirmar para você que essa é a igreja que Cristo vem buscar? Porque se você ler, continuar lendo, fala de um grande dragão vermelho que parou de frente a essa mulher, esperando ela dar à luz a um filho para ele matar o filho. O que é dragão? Apocalipse 12, 9 nos revela o que é dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 está escrito assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Quem é que parou de frente a essa mulher que estava grávida na ânsia de dar à luz? Um grande dragão vermelho. O dragão é quem? A antiga serpente, o diabo, o Satanás. Por que ele parou de frente a essa mulher? Essa mulher está vestida de sol, que é Jesus Cristo. Satanás odeia Jesus Cristo. Essa mulher está vestida do sol, que é Deus. Satanás odeia Deus. Ele odeia o Espírito Santo. Essa mulher tem sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, que é o símbolo, a representação dos 12 apóstolos de Cristo. E Satanás odeia cada um que se faz discípulo de Cristo. Ele odeia.
O desejo dele é matar todos. O desejo dele é esmagar todos aqueles que falam do Evangelho, que falam do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponha no teu coração. Ponha na tua mente. A partir de hoje entenda, Apocalipse 12 é a igreja imaculada de Jesus Cristo estabelecida na terra, a qual ele vai vir buscar. É essa igreja que Jesus Cristo vem buscar. E essa mulher de Apocalipse 12 representa também uma cidade. E que cidade é essa? A Nova Jerusalém, que descerá do céu para a glória de Deus. Lembra de Apocalipse 17, verso 18? A mulher que está montada numa besta ali é símbolo da grande cidade. Então, mulher em profecia é igreja ou cidade. Apocalipse 12 é a igreja de Cristo. Apocalipse 12 é a Nova Jerusalém, que vai descer do céu e ser estabelecido o reino de Deus na terra. Não tenha medo do Apocalipse, meu irmão. Não tenha medo do Apocalipse, minha irmã. Não tenha medo do livro de Daniel. Não tenha medo dos livros proféticos. É só uma falta de entendimento. É só uma falta de interpretação. Mas o Espírito Santo de Deus hoje fala com você. Que a palavra Apocalipse significa revelação. E a revelação ela é sempre maravilhosa. É sempre importante você saber o que já aconteceu, o que está acontecendo. E se Deus nos permitir, é ótimo saber o que vai acontecer. Então aqui você já sabe o que vai acontecer. Apocalipse 12 é a igreja que Cristo vem buscar. Apocalipse 12 é a igreja de Cristo na terra. O diabo parou de frente a essa mulher. Ele queria lhe matar o teu filho. Qual é o filho dessa mulher? Jesus Cristo, de Nazaré. Satanás pode matar Jesus? Por mais que ele fez com que Jesus fosse crucificado, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina eternamente. Aleluias! Aqui, você já entendeu? Mulher. Efésios 5:32. Significa igreja. Que mais? Apocalipse 17, verso 18. Significa cidade. Mulher do Apocalipse 12, ela está vestida de sol. Mateus 17:2. Representa Jesus Cristo quando ele se transfigurou e o seu rosto resplandeceu como o sol. Atos 26:13, Paulo teve um clarão como se fosse do sol no seu resplendor ao meio-dia. Saulo caiu daquele cavalo cego. E quem é que apareceu para Saulo? Jesus Cristo, com o resplendor do sol. Salmo 84:11, porque Deus é um sol e um escudo. E essa mulher do Apocalipse 12 está vestida do sol. E então ela está vestida de Deus, ela está vestida de Jesus Cristo, ela está vestida do Espírito Santo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, Apocalipse 12. É essa igreja que Jesus Cristo vem buscar. É essa igreja que representa a igreja imaculada de Cristo. Por quê? Porque Satanás está irado contra essa mulher. Olha o que está escrito no versículo de número 17. E o dragão irou-se. O que é dragão, querido? O que é dragão? Apocalipse 12:9. Dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Olha o tanto. Primeiro ele parou de frente a essa mulher. Para quando que ela desse à luz, ele queria lhe matar o filho. Olha o tanto que o diabo odeia essa mulher, que é uma igreja, que é a igreja que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha o tanto que Satanás odeia essa mulher, que no versículo 17 está escrito: e irou-se o dragão contra a mulher, e ele foi guerrear contra os demais filhos dela. O que ele fez? Ele irou contra essa mulher, ele irou contra essa igreja. Imagina se ele vai gostar dessa mulher que representa também a Nova Jerusalém. Será que ele gosta? Ele está irado contra essa mulher. O diabo está nervoso contra essa mulher. Ele foi guerrear contra os filhos dela. Que filhos? Quais são os filhos dessa mulher de Apocalipse 12? Deixa Apocalipse 17, o versículo 17 falar. Ó, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Qual é os filhos dessa mulher? Qual é a descendência dessa mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Eu não vou entrar em detalhe dos mandamentos, que senão, se eu for falar dos mandamentos de Deus aqui, muita gente vai apelar, capaz que alguns vai até desistir de se inscrever no canal. Quem vai trabalhar no teu coração é o Espírito Santo de Deus, não é eu. Quem vai trabalhar no teu coração é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, não é eu. Porque Apocalipse 12 é a igreja que Jesus Cristo vem buscar. É a igreja de Deus, é a igreja de Jesus, é a igreja do Espírito Santo na terra.
Você quer fazer parte dessa igreja, você quer se tornar filho dessa mulher do Apocalipse 12, que está vestida do sol, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, e que tem como base fundamental dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, quem chamou foi Cristo. Ó a coroa de 12 estrelas na cabeça. O diabo está irado contra ela, o grande dragão está irado contra ela. Você quer fazer parte dessa igreja? Você quer se tornar um filho dessa mulher de Apocalipse 12? Então aqui está dizendo que o diabo está guerreando contra os filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. E você acha que o diabo vai parar por aí? No versículo 4, o que está escrito? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as por terra. Estrela significa o quê? Apocalipse 1:20 fala sobre aquela visão que João teve de 7 estrelas e 7 castiçais. O anjo do Senhor fala: as 7 estrelas que vistes são os 7 anjos das igrejas. Então estrela significa anjos ou mensageiros, pregadores do evangelho. E aqui no versículo 4 de Apocalipse 12 está falando que o dragão, que é o diabo, que é a antiga serpente, que é Satanás, que o dragão estava arrastando com a sua cauda 1/3 das estrelas de Deus. Ou seja, o diabo arrastou com a sua cauda 1/3 dos anjos do céu. Ou será que eu estou mentindo? Qual foi a quantidade de anjos que Satanás enganou no céu? Não foi 1/3 dos anjos celestes? E ele arrastou esse aqui, ó, com a sua cauda. O que significa cauda em profecia? Eu convido você a ler comigo Isaías capítulo 9, versículo 15. Isaías 9, verso 15, que está escrito assim, ó. O ancião, o varão de respeito, este é a cabeça. E o profeta que ensina mentira é a cauda. O que significa cauda em profecia? Cauda significa mentira, falsidade. Então esse dragão arrastou 1/3 das estrelas de Deus contigo, mentindo, sendo falso com ele. Ele enganou 1/3 dos anjos do céu e foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. Porque ele é falso, ele é mentiroso. João 8,44 fala que ele é mentiroso e pai da mentira. Fala que ele nunca se firmou na verdade. E que quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é falso. Deus é a verdade, o diabo é a mentira. Deus é luz, o diabo é as trevas. Enquanto Jesus Cristo é a salvação, o diabo é a perdição. Ele quer te matar, ele quer te destruir. E para isso ele vai mentir, ele vai te enganar. Ele vai vir com tanta falsidade. E olha que até hoje Satanás, com a sua cauda, está arrastando muitas das estrelas de Deus. Você sabia que você é uma estrela de Deus, varão? Você sabia que você é uma estrela de Deus, varoa? É, você, meu irmão, você, minha irmã, é uma estrela de Deus. Ah, mas pastor, o senhor está falando que estrela significa anjo ou pregadores. Eu não sou pregadora, eu não sou pregador, eu não sou anjo. Para Deus você é um mensageiro, uma mensageira. Sabe por quê? Porque cada vez que você fala do amor de Deus, do amor de Jesus, do amor do Espírito Santo para alguém, você está levando a mensagem da paz, a mensagem da vida eterna. E mensageiros é visto como Deus, como uma estrela. E o diabo hoje com a sua cauda, com a mentira, com a falsidade, usando tantos falsos profetas, está arrastando tantas estrelas de Deus para a perdição, para a mentira, para falsas doutrinas. Meu querido, Apocalipse 12 é essa igreja que Jesus Cristo vem buscar, porque essa mulher é símbolo da igreja de Cristo, essa mulher é símbolo da Nova Jerusalém. Mulher em profecia só tem esses dois significados, igreja ou cidade, e Apocalipse 12 é a igreja de Cristo, é também a Nova Jerusalém, é a cidade santa que vai descer do céu. Nunca se esqueça disso, que essa mulher está vestida do sol. Atos 26:13. Jesus Cristo apareceu para Saulo como o sol no resplendor no meio-dia. Mateus 17:2. Jesus Cristo transfigurou-se na presença de Pedro, João e Tiago, e o seu rosto resplandeceu como o resplendor do sol ao meio-dia. Essa mulher está revestida de Jesus Cristo, como também de Deus. Salmo 84:11, que Deus é o sol da justiça, o escudo eterno. Como também do Espírito Santo, porque o Espírito Santo
Todo o seu trabalho e função é convencer a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo. É nos convencer do amor de Deus, Salmo 84:11, que é o sol. É nos convencer da morte e sacrifício do amor de Cristo, Mateus 17:2, Atos 26:13. Essa mulher está vestida do sol, ela está vestida de Deus, ela está vestida de Jesus Cristo, ela está vestida do Espírito Santo. E o que significa essa lua debaixo dos pés delas, pastor? Essa lua tem um significado de todo o Antigo Testamento. O sol representa tanto o Pai, o Filho quanto o Espírito Santo, como o sol representa todo o Novo Testamento. E por que ela está com a lua debaixo dos pés? A lua, porventura, não reflete o brilho do sol? E o que é que no Antigo Testamento que refletia Jesus Cristo? Toda a morte de animal, todos os sacrifícios de animais era reflexo do sol da justiça, do Cordeiro de Deus que morreria por mim e por você. Essa mulher está com a lua debaixo dos pés, essa mulher está enraizada, essa mulher, essa igreja, essa cidade está enraizada no Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias. Porque tudo que havia no Antigo Testamento era figura, era o reflexo do que ia acontecer no Novo. Cada cordeirinho que era morto era mostrando que Jesus ia morrer. Cada oferta de manjares era mostrando que Jesus ia se ofertar. Cada sacrifício que era feito era mostrando que Jesus Cristo ia sacrificar por mim, por você, pela humanidade. Por isso que essa mulher está vestida do sol. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que ela tem a lua debaixo dos teus pés, que ela é toda firmada no Antigo Testamento. Então, se ela está vestida do sol, que é o novo, se ela está com a lua debaixo dos pés, que é o antigo, se ela está vestida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, qual é a parte da Bíblia que está hoje em vigor? Toda. Toda ela. Todos os 66 livros. Todos os 31.102 versículos. Todos os 1.186 capítulos. Amém? Você conseguiu entender o significado de Apocalipse 12? Você entendeu que essa mulher é um símbolo de uma igreja e de uma cidade? A igreja é a de Cristo, a cidade é a Nova Jerusalém. Você entendeu que o fato de mostrar que essa mulher está vestida de sol é porque ela está revestida de Deus, ela está revestida de Jesus Cristo e do Espírito Santo? Você entendeu que o fato dela estar com a lua debaixo dos pés é porque essa igreja ela é estabelecida por Cristo no Novo Testamento, que tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que é os 12 apóstolos, mas ela é firmada no Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, que tudo aquilo ali era um reflexo do sol da justiça que viria ao mundo e morrer por nós. Então essa mulher de Apocalipse 12 é a igreja que Jesus Cristo vai vir buscar na terra. Essa igreja tem uma característica. Qual é a característica dessa igreja? A sua doutrina. Qual é a doutrina dessa igreja? Não vou tocar na sua denominação. Eu vou deixar o Espírito Santo falar com você. Mas essa mulher do Apocalipse 12, que representa uma igreja, uma cidade, o diabo odeia ela. O diabo está irado com ela. O diabo está querendo matar o restante dos teus filhos na terra. Porque é a Bíblia, é a palavra de Deus que está dizendo aqui que o dragão irou-se contra a mulher e ele foi combater, foi fazer guerra contra os demais filhos dela. Quem é os filhos dessa mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, os filhos desta mulher, essa mulher tem filhos na terra. Quais são os filhos dessa mulher? Eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm firme a fé em Jesus Cristo. Ou seja, eles obedecem à lei, mas também vivem na graça. A lei e a graça têm que andar lado a lado. Você entendeu que o diabo está arrastando com a sua cauda 1/3 das estrelas? Você entendeu que cauda, conforme Isaías 9,15, significa falso profeta, aquele que ensina falsidade? Hoje está ensinando que você não precisa obedecer à lei. É mentira! É mentira! O diabo está irado contra essa mulher, o diabo está irado contra essa igreja, ele quer matar os filhos dela. Quais são os filhos dela? Os filhos dela são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé, o testemunho de Jesus Cristo. O diabo tem raiva dessa mulher. O diabo está irado contra essa mulher. O diabo está irado contra essa igreja.
Por quê? Porque ela ensina a guarda dos mandamentos de Deus, ela ensina que você tem que ter fé e aceitar a graça de Cristo, e o diabo está irado contra ela, ele quer matar os teus filhos, ele quer matar os teus remanescentes. Isso está dizendo a palavra do Senhor, não é eu. É a palavra do Senhor que está falando que o diabo, ele tem raiva dessa mulher. Ele está irado com ela e odeia os filhos dela. E os filhos dela são esses aqui, ó. E irou-se o dragão contra a mulher, e foi fazer guerra contra os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que está escrito em Apocalipse 14? Vamos ler Apocalipse 14, versículo 12? Apocalipse 14, versículo 12, está falando dos filhos dessa mulher. Está falando da semente dessa mulher, aquele a qual o dragão, o diabo, o Satanás, a antiga serpente quer matar. Está guerreando contra os filhos da mulher do Apocalipse 12. Apocalipse 14, versículo 12. Está falando dos filhos da igreja de Apocalipse 12 que o diabo quer matar. Olha aqui. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Sabe por que aqui Apocalipse 14, 12 está falando sobre a perseverança, a paciência dos santos? Porque do versículo 6 até o versículo 11 fala de um povo que vai se perder. Você quer ler comigo? Então acompanha aí. Apocalipse 14, 6. Apocalipse 14, versículo 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra, e toda a nação, e toda tribo, e toda língua, e a todo o povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do teu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Apocalipse 14, versículo 6 está falando de um anjo com o evangelho eterno. Qual é o evangelho eterno, pastor? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o evangelho eterno único. E agora em seguida fala do versículo 7 dizendo, versículo 8, e um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-se ainda outro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, nem aqueles que recebem o sinal do seu nome. Todos que aceitarem a doutrina lá do Apocalipse 17, que também tem outra mulher, aquela mulher ali é símbolo da igreja falsa. Aquela mulher ali é símbolo da cidade abominável. Às vezes eu estou falando um pouco rápido, não sei. Vamos trazer aqui na memória. Apocalipse 12 fala de uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a tua cabeça. Sol significa Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 17, versículo 2, conforme Atos 26, versículo 13. O sol representa Deus, conforme diz Salmo 84, 11. Essas 12 estrelas é símbolo dos apóstolos, 12 apóstolos de Cristo, como também é símbolo dos anjos, conforme diz a própria palavra do Senhor. O que significa estrela, pastor? Apocalipse 17, versículo 18 fala que significa anjos ou mensageiros. Então essa mulher de Apocalipse 12 é a igreja de Jesus Cristo na terra. Essa mulher de Apocalipse 12 é a igreja que Jesus Cristo vem buscar. E a mulher do Apocalipse 17 é a igreja que vai ser queimada no fogo. É a igreja que vai ser destruída no dia do juízo. Mas essa mulher do Apocalipse 12 tem como base doutrinal guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus Cristo. Portanto, meu querido, se o teu líder, se o teu pastor, se a tua igreja prega que não precisa guardar os mandamentos, faz o que diz a palavra do Senhor. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, porque essa mulher que você está aí, essa igreja que significa mulher que você está nela, está acompanhada com Apocalipse 17.
Toda e qualquer igreja que ensina que não precisa guardar os mandamentos de Deus está ligada à mulher de Apocalipse 17 montado na besta. Me perdoe, porque a igreja que Cristo vem buscar é a mulher de Apocalipse 12. É a única igreja que Jesus vem buscar é a mulher de Apocalipse 12, porque essa mulher de Apocalipse 12 é símbolo da igreja que tem Deus, Jesus e o Espírito Santo e tem base nos apóstolos, e essa mulher, ela é aquela que ensina a doutrina de guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus Cristo. Você já aprendeu que mulher na profecia significa igreja ou cidade. Você já aprendeu que sol é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Você já aprendeu que estrelas são anjos ou mensageiros. Você já aprendeu que cauda significa falso profeta. Então essa mulher aqui, ela está sendo odiada pelo dragão, que se chama Diabo, Satanás, a antiga serpente. E o diabo está irado contra ela e está guerreando contra os teus filhos na terra. Quem é os filhos dela? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Meus queridos, é muito difícil fazer um estudo desse em pouco tempo. Por isso a importância do que eu disse lá no início, lá no princípio. Você precisa ter paciência para aprender a palavra de Deus. Eu não dou conta de ensinar a palavra de Deus para você com 1 minuto. É impossível. É impossível. Como que eu ia dar a interpretação para você de Apocalipse 12 com um vídeo menos de 40 minutos? É impossível. Eu preciso que você entenda que mulher na profecia significa igreja ou cidade. Que sol é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Que estrelas significam os anjos ou mensageiros, pregadores do Evangelho. Que o dragão é o diabo, a antiga serpente, o Satanás. Que cauda, ele está arrastando um terço das estrelas do céu com a sua cauda. Significa falsidade, mentira, falsos profetas. Eu precisava que você entendesse que Apocalipse 12 é a igreja de Jesus Cristo na terra que ele vem buscar. E é também o símbolo da nova Jerusalém que descerá do céu. Apocalipse 12 é a igreja que Jesus vem buscar. Então me perdoe se ficou grande esse estudo, mas é impossível eu explanar isso aqui em menos de 40, 45 minutos ou até 50 minutos. É impossível. Você quer aprender da palavra de Deus? Disponibilize tempo para a palavra de Deus. Quem te dá o tempo é Deus. É Deus quem proporciona para você o dia e a noite. É Deus quem lhe proporciona tudo. Tira para Deus 1 hora de estudo da palavra de Deus. Tira para Deus um momento para assistir esse vídeo do começo ao fim. Porque Deus está te revelando, por amor a Jesus Cristo, perante a luz dele, na graça do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, que Apocalipse 12 é a igreja verdadeira de Cristo na terra. O diabo está irado contra essa igreja. O diabo está irado contra os descendentes dessa igreja, contra os fiéis dessa igreja. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. E Apocalipse 14:12 fala que só vão se salvar aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Não é o pastor Nilcélio que está dizendo isso para você, não. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Porque aqui está muito claro quando fala que o diabo, que o dragão está irado contra essa mulher de Apocalipse 12. Primeiro ele parou de frente a ela, querendo matar o filho dela quando ela desce à luz. Quem é o filho dessa igreja? Jesus Cristo. Ele é o filho dessa igreja e é o pai dessa igreja também. Ele é o próprio Senhor dessa igreja, Jesus Cristo. E o diabo está irado contra essa igreja. O diabo está irado contra essa mulher que é símbolo de uma igreja. Símbolo de uma cidade. Ele quer matar todos os filhos dela na terra. Quais são os filhos dela? Apocalipse 12:17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Você quer fazer parte dessa igreja? Você quer fazer parte dos moradores dessa cidade que representa essa mulher de Apocalipse 12? Passe a obedecer os mandamentos de Deus e nunca perca a tua fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque só vão se salvar aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo é impossível você obedecer aos mandamentos. Porque é desobedecendo um dos mandamentos que quando você confessa a Deus que você quebrou um dos mandamentos, Jesus Cristo te perdoa. Você só pode guardar os mandamentos mantendo a sua fé em Cristo. Porque você não guarda nenhum sem transgredi-lo. Não guarda. O pastor aqui não guarda não.
Eu sou incapacitado para obedecer aos mandamentos. Mas uma vez que eu transgrido um dos 10 mandamentos, que eu confesso a Deus que eu transgredi, que eu sou um transgressor, eu peço perdão em nome de Jesus, ele me perdoa. Por isso que o diabo está irado contra essa igreja. Ele quer destruir a todos os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Guardar a lei é quase que impossível. Mas só é impossível para quem não tem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo na vida. Porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Você transgrediu um dos mandamentos? Arrependa-te, pede perdão a Deus em nome de Jesus e você vai ser perdoado e perdoada. O que diz 1 João, versículo 8 e 9? 1 João 1, verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. Se eu disser para você que eu não transgrido os mandamentos de Deus, eu sou um mentiroso, um falso profeta. Eu transgrido. Só que o versículo 9 fala assim: se porém confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Então você quer fazer parte de Apocalipse 12? Você quer fazer parte do que essa mulher de Apocalipse 12 representa, que é a igreja verdadeira e a cidade Nova Jerusalém? Passe a obedecer aos mandamentos de Deus e mantenha firme, viva a sua fé em Jesus Cristo. Porque sempre que você pecar, sempre que você transgredir um dos mandamentos, peça a Deus perdão de coração arrependido e Ele te perdoa e você continua guardando os mandamentos. Porque para aqueles que obedecem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo não há condenação. O diabo está irado contra você. Ele não quer que você guarde os mandamentos. Ele não quer que você mantenha a sua fé em Jesus Cristo. Ele está irado contra essa mulher de Apocalipse 12. Ele está querendo matar os filhos dela, conforme diz Apocalipse 12, verso 17. Ele está querendo matar os filhos dessa mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Hoje você aprendeu o significado de Apocalipse 12. Próximo estudo nós vamos aprender o significado de Apocalipse 17. Porque Apocalipse 12 fala de uma mulher, Apocalipse 17 fala de outra mulher. A diferença é que Apocalipse 12 fala de uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e o sol é Deus, o sol é Jesus, o sol é o Espírito Santo, a lua reflete todo o brilho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a lua é todo o símbolo do Antigo Testamento. Essa mulher que é uma igreja tem a sua raiz no Antigo Testamento e é vivificada no Novo Testamento, então ela é viva do princípio ao fim. Enquanto que o Apocalipse 17 fala de uma mulher vestida de púrpura, uma besta de cor escarlate, ela está embriagada com os santos, com o sangue dos santos. Ela tem uma taça na mão cheia de imundícia e abominação. Se Apocalipse 12 fala da igreja de Cristo, a qual o diabo está irado, Apocalipse 17 fala da igreja do anticristo, ao qual Satanás ama. Qual dessas duas mulheres você quer seguir? Mulher, igreja ou cidade? Qual igreja você quer seguir? Qual cidade você quer morar? Apocalipse 12 fala da igreja de Cristo e da cidade, a Nova Jerusalém. Apocalipse 17 fala da igreja do anticristo e da cidade que será destruída no dia do juízo. Qual mulher você quer seguir? 12, 17. Eu te convido para o próximo estúdio, eu te convido para a próxima videoaula, em nome de Jesus. Me perdoe pela extensão, como eu já disse, é impossível fazer um estudo desse em poucos minutos. É impossível, mas eu precisava que você entendesse que Apocalipse 12 é a igreja de Jesus Cristo na terra. Tá bom? Então não tem... O que significa Apocalipse? Revelação. Hoje o Senhor te revelou o significado de Apocalipse 12. O Senhor te revelou hoje que sol significa Deus, Jesus e o Espírito Santo. O Senhor te revelou hoje que lua significa a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Antigo Testamento, que refletia a vinda de Jesus Cristo, morte e ressurreição. Então que lua também significa Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje o Senhor te revelou que estrela significa anjos ou mensageiros. Hoje o Senhor te revelou que dragão significa o diabo. Hoje o Senhor te revelou que essa mulher, que mulher em profecia significa igreja ou cidade. A palavra Apocalipse significa revelação. Não tenha medo da revelação de Deus. Ela é sempre para o bem, ela é sempre para a edificação. Então, espero que tenha sido de grande valia para você. Te peço perdão pela extensão. É grande, eu sei, é grande. Não é fácil. Mas você tem 24 horas por dia que Deus te dá. Tira uma hora para Ele
e assista esse vídeo. Amém? Se você não conseguiu assistir tudo, salve ele na sua playart, salve ele na tua galeria e vai ouvindo uma hora que você estiver trabalhando, põe ele para rodar, vai ouvindo, vai orando e o Espírito Santo de Deus falará mais forte contigo. Eu desejo a você a paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja com você em nome de Jesus.